Fala galera, sejam bem-vindos ao ET Jus. Está começando o quinto episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Tudo certo com vocês? Preparados para irmos do artigo 62 até o artigo 79? Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos. E não se esqueçam que quando o artigo foi cobrado em alguma das provas da OAB, ele vai estar em vermelho para quem estiver assistindo e nós tocaremos um sino tibetano. Beleza? Vamos lá? Capítulo 3 do Conselho Federal. Seção 1 da estrutura e do funcionamento. Foi cobrado, galera. Artigo 62. O Conselho Federal, órgão supremo da OAB, com sede na capital da República, compõe-se de um presidente, dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa e de seus ex-presidentes. Parágrafo 1º. Os ex-presidentes têm direito à voz nas sessões do Conselho, sendo assegurado o direito de voto aos que exerceram o mandato antes de 5 de julho de 1994 ou em seu exercício se encontravam naquela data. Parágrafo 2º. O presidente, nas suas relações externas, apresenta-se como presidente nacional da OAB. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Seccional tem lugar reservado junto à delegação respectiva e direito à voz em todas as sessões do Conselho e de suas câmaras. Artigo 63. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os agraciados com a medalha Rui Barbosa podem participar das sessões do Conselho Pleno, com direito à voz. Artigo 64. O Conselho Federal atua mediante os seguintes órgãos. Inciso 1, Conselho Pleno. Inciso 2, órgão especial do Conselho Pleno. Inciso 3, primeira, segunda e terceira câmaras. Inciso 4, diretoria. Inciso 5, presidente. Parágrafo único. Para o desempenho de suas atividades, o Conselho conta também com comissões permanentes definidas em provimento e com comissões temporárias, todas designadas pelo presidente, integradas ou não por conselheiros federais, submetidas a um regimento interno único, aprovado pela diretoria do Conselho Federal, que o levará ao conhecimento do Conselho Pleno. Artigo 65. No exercício do mandato, o conselheiro federal atua no interesse de advocacia nacional e não apenas no de seus representados diretos. Parágrafo 1º. O cargo de conselheiro federal é incompatível com o de membro de outros órgãos da OAB, exceto quando se tratar de ex-presidente do Conselho Federal e do Conselho Seccional, ficando impedido de debater e votar as matérias quando houver participado da deliberação local. Parágrafo 2º. Na apuração da antiguidade do Conselho Federal, somam-se todos os períodos de mandato, mesmo que interrompidos. Artigo 66. Considera-se ausente das sessões ordinárias mensais dos órgãos deliberativos do Conselho Federal o conselheiro que, sem motivo justificado, faltar a qualquer uma. Parágrafo único. Compete ao Conselho Federal fornecer ajuda de transporte e hospedagem aos conselheiros federais integrantes das bancadas dos conselhos seccionais que não tenham capacidade financeira para suportar a despesa correspondente. Artigo 67. Os conselheiros federais, integrantes de cada delegação, após a posse, são distribuídos pelas 3 câmaras especializadas, mediante deliberação da própria delegação, comunicada ao secretário-geral ou, na falta desta, por decisão do presidente, dando-se preferência ao mais antigo no conselho e, havendo coincidência, ao de inscrição mais antiga. Parágrafo 1º. O conselheiro, na sua delegação, é substituto dos demais, em qualquer órgão do conselho, nas faltas ou impedimentos ocasionais ou no caso de licença. Parágrafo 2º. Quando estiverem presentes 2 substitutos, concomitantemente, a preferência é do mais antigo no conselho e, em caso de coincidência, do que tiver inscrição mais antiga. Parágrafo 3º. A delegação indica seu representante ao órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 68. O voto em qualquer órgão colegiado do Conselho Federal é tomado por delegação em ordem alfabética, seguido dos ex-presidentes presentes, com direito a voto. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria votam como integrantes de suas delegações. Parágrafo 2º. O conselheiro federal opina, mas não participa da votação de matéria de interesse específico da unidade que representa. Parágrafo 3º.
Na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal, somente votam os conselheiros federais, individualmente. Artigo 69. A seleção das decisões dos órgãos deliberativos do Conselho Federal é periodicamente divulgada em forma de ementário. Artigo 70. Os órgãos deliberativos do Conselho Federal podem cassar ou modificar atos ou deliberações de órgãos ou autoridades da OAB, ouvidos estes e os interessados previamente, no prazo de 15 dias, contado do recebimento da notificação, sempre que contrariem o Estatuto, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Artigo 71. Toda a matéria pertinente às finalidades e às competências do Conselho Federal da OAB será distribuída automaticamente no órgão colegiado competente a um relator, mediante sorteio eletrônico, com inclusão na pauta da sessão seguinte, organizada segundo critério de antiguidade. Parágrafo 1º. Se o relator determinar alguma diligência, o processo é retirado da ordem do dia, figurando em anexo da pauta, com indicação da data do despacho. Parágrafo 2º. Incumbe ao relator apresentar na sessão seguinte, por escrito, o relatório, o voto e a proposta de emenda. Parágrafo 3º. O relator pode determinar diligências, requisitar informações, instaurar representação incidental, propor ao presidente a redistribuição da matéria e o arquivamento, quando for irrelevante ou impertinente às finalidades da OAB, ou o encaminhamento do processo ao Conselho Seccional competente, quando for de interesse local. Parágrafo 4º. Em caso de inevitável perigo de demora da decisão, pode o relator conceder provimento cautelar, com recurso de ofício ao órgão colegiado, para apreciação preferencial na sessão posterior. Parágrafo 5º. O relator notifica o Conselho Seccional e os interessados, quando forem necessárias suas notificações. Parágrafo 6º. Compete ao relator manifestar-se sobre as desistências, prescrições, decadências e intempestividades dos recursos, para a decisão do presidente do órgão colegiado. Artigo 72. O processo será redistribuído automaticamente caso o relator, após a inclusão em pauta, não o apresente para o julgamento na sessão seguinte ou quando, fundamentadamente e, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento dos autos, declinar a relatoria. Parágrafo 1º. O presidente do colegiado competente poderá deferir a prorrogação do prazo de apresentação do processo para julgamento estipulado no caput por uma sessão, mediante requerimento por escrito e fundamentado do relator. Parágrafo 2º. Redistribuído o processo, caso os autos encontram-se com o relator, o presidente do órgão colegiado determinará sua devolução à secretaria em até 5 dias. Artigo 73. Em caso de matéria complexa, o presidente designa uma comissão em vez do relator individual. Parágrafo único. A comissão escolhe um relator e delibera coletivamente, não sendo considerados os votos minoritários para fins de relatório e voto. Seção 2. Do Conselho Pleno. Artigo 74. O Conselho Pleno é integrado pelos conselheiros federais de cada delegação e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo presidente do Conselho Federal e secretariado pelo secretário-geral. Artigo 75. Compete ao Conselho Pleno deliberar, em caráter nacional, sobre propostas e indicações relacionadas às finalidades institucionais da OAB. Artigo 44, inciso 1 do Estatuto, e sobre as demais atribuições previstas no artigo 54 do Estatuto, respeitadas as competências privativas dos demais órgãos deliberativos do Conselho Federal, fixadas nesse regulamento geral. E ainda, inciso 1, eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal em caso de vacância. Inciso 2, regular, mediante resolução, matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. Inciso 3. Instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. Parágrafo único. O Conselho Pleno pode decidir sobre todas as matérias privativas de seu órgão especial quando o presidente atribuir-lhes caráter de urgência e grande relevância. Artigo 76. As proposições e os requerimentos deverão ser oferecidos por escrito, cabendo ao relator apresentar relatório e voto na sessão seguinte, acompanhados de ementa do acordo. Parágrafo 1º. No Conselho Pleno, o presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar relator para apresentar relatório e voto orais na mesma sessão.
Parágrafo 2º. Quando a proposta importar despesas não previstas no orçamento, pode ser apreciada apenas depois de ouvido o diretor tesoureiro quanto às disponibilidades financeiras para sua execução. Artigo 77. O voto da delegação é o de sua maioria, havendo divergência entre seus membros, considerando-se invalidado em caso de empate. Parágrafo 1º. O presidente não integra a delegação de sua unidade federativa de origem e não vota, salvo em caso de empate. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes empossados antes de 5 de julho de 1994 têm direito de voto equivalente ao de uma delegação em todas as matérias, exceto na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal. Artigo 78. Para editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, os provimentos e para intervir nos conselhos seccionais, é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Parágrafo único. Para as demais matérias prevalece o quórum de instalação e de votação estabelecido neste Regulamento Geral. Artigo 79. A proposta que implique baixar normas gerais de competência do Conselho Pleno ou encaminhar projeto legislativo ou emendas aos poderes competentes somente pode ser deliberada se o relator ou a comissão designada elaborar o texto normativo a ser remetido aos conselheiros juntamente com a convocação da sessão. Parágrafo 1º. Antes de apreciar a proposta de texto normativo, o Conselho Pleno delibera sobre a admissibilidade da relevância da matéria. Parágrafo 2º. Admitida a relevância, o Conselho passa a decidir sobre o conteúdo da proposta do texto normativo, observados os seguintes critérios. Alínea A. Procede-se à leitura de cada dispositivo, considerando-o aprovado se não houver destaque levantado por qualquer membro ou encaminhado por Conselho Seccional. Alínea B. Havendo destaque, sobre ele manifesta-se apenas aquele que o levantou e a comissão relatora ou o relator, seguindo-se a votação. Parágrafo 3º. Se vários membros levantarem destaque sobre o mesmo ponto controvertido, um dentre eles é eleito como porta-voz. Parágrafo 4º. Se o texto for totalmente rejeitado ou prejudicado pela rejeição, o presidente designa novo relator ou comissão revisora para redigir outro. Galera, é isso aí. Esse foi o 5º episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Bons estudos, um forte abraço e fique com Deus. Tchau!